bem com vocês? Muito bom, né? A gente ter essa oportunidade de conversar, tá de volta aqui na nossa reunião às quartas, dando sequência ao planejamento das palestras, que é de pegar cada quarta-feira um capítulo específico do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos avançando bem, já passamos da metade do livro. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 16, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, como a Wanda já fez uma pequena entrada explicando quem era, ele, dentro do contexto histórico em que se vivia naqueles tempos, né, há mais de 2000 anos, em que Moisés ele havia surgido com a tarefa de trazer para a humanidade a informação de que nós temos um Deus único, que é um Deus que ele trouxe como essa revelação primeiramente para o povo hebreu, para os judeus, né? Que foram realmente os primeiros a ter essa compreensão de que existe apenas um Pai e não dezenas, até centenas de outros deuses que haviam na antiguidade. Mamon era um deles, aqueles povos pagãos que viviam ali na região da Palestina, né, naquelas vizinhanças que hoje a gente até infelizmente está acompanhando essa tragédia que está acontecendo, né? Podemos até depois incluir nas nossas vibrações também ao final, né? Que possa haver ali mais amor e tolerância. Mas aquela região, cada povo tinha culto a diferentes tipos de deuses, e um deles, na antiga Síria, era Mamon, considerado o deus da riqueza. As imagens que eram feitas dele eram todas de ouro e prata, né? De pedras preciosas, representando essa riqueza. E as pessoas, então, o que era habitual na época, elas faziam suas orações, faziam suas oferendas, faziam inclusive sacrifícios de animais também, pedindo a proteção desse Deus, buscando unicamente, tendo como propósito prosperar materialmente, né? Se tornar ricos também. Isso a gente também percebe que não só naqueles tempos, mas se prolongou na história da humanidade. Até hoje a gente tem algumas religiões, algumas até também ditas cristãs, que se fundam nisso, né? Na prosperidade material, na riqueza dos bens que a gente encontra aqui do planeta, né? Ainda utilizando esse tipo de pensamento que era vigente na época, de conforme mais você der para Deus, mais você terá em troca, em termos materiais. E o Espiritismo, né? Ou melhor, voltando, Jesus, né? Veio há 2000 anos, naquela mesma região, né? Do qual o Espiritismo, hoje em dia, há cerca de quase 2 séculos, vem nos reavivar todo esse ensinamento do Cristo. Ele veio nos mostrar que as riquezas que mais importam realmente não são essas. E que se a gente quiser dar algo a Deus, a gente tem que doar ao próximo, ao nosso semelhante. É assim que a gente vai ser agradável a Deus, né? Então não se trata de fazer sacrifícios ou de oferendas para Deus, mas se trata sim de colocar em ação o amor e a caridade, que foi isso que Jesus veio nos ensinar, não é? Esse capítulo, ao contrário de outros do Evangelho segundo o Espiritismo e mesmo da própria Bíblia, no Novo Testamento, ele não precisa de parábolas, né, de figuras alegóricas que vão nos explicar o que Jesus quis dizer. Ele foi muito sucinto, Jesus foi muito direto no ensinamento que ele trouxe ali. Não se pode servir a dois deuses, né? Mamon, que é a referência que ele usou para o entendimento do pessoal na época, que simboliza a riqueza, simboliza também o mundo material. E de outro lado, quando a gente pensa em Deus, a gente pode já diretamente associar as virtudes ao bem, né? A trilhar o caminho do bem. E trilhar o caminho do bem é praticar as leis de amor e de caridade, né, para com o nosso semelhante. E para isso, o que a gente precisa fazer? Algo que a gente também sempre repete aqui:
em todas as palestras, que é a necessidade desse olhar sincero, profundo de nós mesmos, né? E encontrando o que precisa em nós ser eliminado, promovendo a nossa transformação interior, a famosa reforma íntima. Então, no Novo Testamento a gente encontra diversas passagens em que Jesus ele comenta, ele tem algum tipo de ação ali com outras pessoas e que ele passa o ensinamento a respeito da riqueza, né? Nesse capítulo 16, por exemplo, uma dessas histórias é a de Zaqueu, o publicano. Naquele tempo, você tinha, para poder compreender também o Antigo Testamento, melhor dizendo, desculpe, o Novo Testamento, né? Aquele período histórico, a gente tem que também tentar identificar quem eram os personagens que habitavam, né, aquele lugar. Assim como os fariseus eram os sacerdotes, doutores da lei, judeus, né, que estavam assim no topo hierárquico de comando ali daquela sociedade, por outro lado você tinha também os chamados publicanos, que eles eram os coletores de impostos, porque toda aquela região havia sido dominada por Roma, e o Império Romano ele coletava pesados tributos de toda a população e tirava terras também. A gente pode até pegar algumas passagens bastante ilustrativas, super interessantes dos livros do Emmanuel com Chico, né? Como por exemplo, há 2000 anos, que passa naquela região, naquela época. Paulo e Estevão também, que fala sobre a forma com que eles roubavam tudo que era das pessoas. E se fosse judeu, então, sofria ainda mais. Ele era castigado, torturado, tanto física quanto moralmente. No caso Zaqueu, ele, para piorar a situação, né, porque além dele ser um coletor de impostos para Roma, né, ele também era judeu. Então isso fazia com que ele fosse visto como um traidor para os compatriotas dele, né? Coisa bastante comum naquela época, que infelizmente é até hoje também, a corrupção era muito forte, então as pessoas que estavam na lida do dinheiro, elas sempre tiravam ali uma fatia para elas. E Zaqueu, ele também fazia isso, né? Assim como outros coletores. Então houve a passagem que Jesus, adentrando Jericó, essa cidade de Jericó, onde Zaqueu era o encarregado, era o chefe dos coletores de impostos, né? Zaqueu, sabendo que Jesus ia por lá passar, e já também conhecendo um pouco, de ouvir falar dos ensinamentos do Cristo, fazendo um exame de consciência, ele se sentiu muito mal. Ele percebeu que ele estava atrapalhando a vida das pessoas, fazendo muita gente sofrer, tirando o dinheiro dessas pessoas, né? Ele então quis se encontrar com Jesus. Só que, por ser uma pessoa de estatura baixa, e tinha uma multidão muito grande ali esperando, né, Jesus adentrar ali junto com os apóstolos. Oi? Então, só um tchauzinho mesmo? Não, ele subiu de uma árvore, não foi? Exatamente, baixinho, ele subiu na árvore e ficou pendurado no galho, e esperando Jesus passar. E Jesus, que era um espírito que eu estava até comentando com o William aqui, ele não veio para evoluir no planeta, ele já chegou aqui pronto, já evoluído, já era evoluído antes do planeta existir, né? Então, assim, por meios que para nós são misteriosos, a gente não conhece, mas Jesus já sabia que Zaqueu estava lá e que queria falar com ele, né? Então, quando ele passou por baixo da árvore, Jesus olhou assim e falou: Zaqueu, né, desça aqui que eu quero falar com você, porque hoje eu vou passar a noite na sua casa. Vou jantar com você. Ele já não pode pernoitar lá na sua casa. Ao que o pessoal lá, os outros judeus, ficaram todos muito irritados, revoltados. Falaram: mas não é possível, você conhece Jesus? Você não conhece Zaqueu, né? Você quer ficar na casa dele? Essa pessoa que não presta, ele toma o nosso dinheiro, né? E Jesus então, né, não deu atenção para isso e foi com Zaqueu para a casa dele e ouviu o que Zaqueu tinha para dizer. E Zaqueu então falou: olha, eu estou disposto a entregar metade da minha fortuna aos pobres, e as pessoas que eu de alguma forma extorqui, espoliei, eu vou devolver essa quantia retirada multiplicada por 4. E então Jesus disse o seguinte: hoje a salvação entrou nesta casa. Aí ele faz até uma referência, dizendo que ele era um filho de Abraão, ou seja, um judeu, né?
Então, quer dizer, ele estava servindo como um exemplo para as pessoas e para o próprio povo judeu, que era muito contraditório naquela época, né? Por um lado, eles faziam todo o culto aos ensinamentos trazidos por Moisés, mas por outro, havia muita hipocrisia em relação a essa extorsão mesmo de dinheiro que eles praticavam entre si, né? A arrogância e a hipocrisia deles, se achando um povo superior aos demais, né? Mas aí já é um assunto para uma outra palestra, de repente. Outra história que a gente encontra nesse capítulo, e que está ali, né, muito bem comentada, principalmente nos evangelhos de Mateus e de Lucas, né, é aquela história sobre o rico e Lázaro. Vocês conhecem essa história? Conhecem? Viu, pessoal, outra coisa também, que eu estou vendo aqui alguns rostos novos que eu ainda não conheço. Quem quiser participar, fazer qualquer comentário ou pergunta, fiquem à vontade, tá? Porque aqui é mais um diálogo, né? Estou aqui para falar, quem sou eu para falar? É mais para puxar os assuntos e a gente juntos conversar. Mas então, essa história, ela reflete o seguinte: existia uma pessoa muito rica que vivia lá, no seu palácio, e às portas do palácio você tinha um mendigo, uma pessoa doente, coberta por chagas que os cachorros lambiam, que era Lázaro. E aconteceu que enquanto um se banqueteava e promovia festas o tempo todo ali, junto com seus convidados, né, gente da alta sociedade da época, Lázaro, ele queria apenas se alimentar das migalhas que sobrassem, mas nem isso dava para ele. E aconteceu que na mesma época ambos desencarnaram. Lázaro, de fome, doente, largado às portas do rico, e o rico, por razões que eu não sei dizer, porque também não diz, ele desencarnou, né, também. O que acontece? Enquanto o rico foi destinado a ir para uma região mais sombria, vamos por assim dizer, nós sabemos que não existe céu e inferno, né? Mas por ter se ligado à vida material e por não ter dado assistência nenhuma àquela pessoa que tanto precisava e pedia para ele, ele foi para uma região mais sombria, sendo que Lázaro, que apesar de viver numa miséria extrema, era um bom homem de virtudes. Ele então conseguiu ascender à presença dos espíritos superiores. Foi quando então o rico, ele percebeu a posição que ele estava e ele pediu a Deus: por favor, deixe que Lázaro desça até aqui, que venha até onde eu estou, que possa me trazer um pouquinho, que ele molhe as pontas dos dedos dele na água para saciar um pouco minha sede, porque está terrível aqui. A que Deus então, nessa alegoria, diz: não pode, porque existe um abismo entre vocês. Há um abismo que separa as pessoas que vivem de forma virtuosa e que estão voltadas mais ao espírito e as pessoas que estão totalmente presas na materialidade. Aí ele falou: mas puxa vida, eu vejo também os meus irmãos continuando a levar o mesmo tipo de vida que eu levava antes. Será que poderia pedir para que ele, Lázaro, voltasse à terra e alertasse aos meus irmãos que eles vão ter o mesmo fim que eu, um fim terrível, porque eles estão indo pelo lado errado, pelo caminho ruim? Aqui Deus também disse assim: não, mas não é possível, porque eles não vão dar ouvidos. Nem se o próprio Moisés e os profetas voltassem para falar com ele, eles não iam acreditar. E ele não concedeu isso. Essa é uma história que nos remete também a uma questão que há no Livro dos Espíritos, né, que é o primeiro livro, né, da codificação, para quem ainda não sabe, feita por Allan Kardec, que ele é todo em perguntas e respostas. E lá você tem uma pergunta que diz assim, que questiona os espíritos: mas a natureza já não nos deu o limite das coisas necessárias para a vida? A resposta é: mas o problema é que o homem é insaciável. A natureza sim deu os limites, só que no mais das vezes os vícios corrompem tanto as pessoas que elas criam necessidades artificiais, que é o que ilustra muito bem o que Zaqueu fazia antes, o que esse mal rico também fazia, que é você se esquecer da destinação dessa vida, para que serve a gente estar aqui. Se esquecer completamente
das outras pessoas que são nossos irmãos em humanidade, não é? E viver uma vida de luxo, de prazer, só de alegria egoísta e individual, né? Pois então, Lázaro, saindo do poço fundo daquela miséria que ele estava, ele conseguiu compreender essas verdades e colocar isso em prática. E veja bem, gente, nós que aqui estamos agora, né? Já século 21, já se passaram aí 2 milênios, muita história já aconteceu na humanidade, né? Muito progresso já aconteceu também. Nós agora estamos tendo uma oportunidade maravilhosa, neste exato momento, no aqui e agora que nos encontramos, de estarmos aqui batendo esse papo, de termos o acesso também, primeiramente ao que Jesus nos disse, e depois ao que a doutrina espírita vem nos exemplificar também, né? Traduzir também as parábolas de Jesus, sem deixar nenhuma margem de dúvida, de erro. Então a gente está aqui agora, nesse momento, é um chamado a que a gente possa responder a essa pergunta: a quem a gente serve, afinal de contas? Né? A Deus ou a Mamon? A gente busca o que mais? A vida espiritual, o nosso melhoramento? A gente busca nos aperfeiçoar? Ou a gente está ainda mais preocupado com essas necessidades ilusórias, né, que os vícios nos trazem? Será que dá para servir a 2 senhores ao mesmo tempo? Não, Jesus deixou muito claro isso, porque você não pode ser uma pessoa espiritualizada e ao mesmo tempo viver num extremo da riqueza. Porque vejamos também, não vamos aqui condenar os ricos, a proposta não é essa, mas há também uma passagem de Jesus em que ele diz assim, em que ele afirma: em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como que a gente pode interpretar isso, pessoal? Até a própria luz do Espiritismo. Não se trata exatamente de um camelo passar no buraquinho da agulha, porque isso daí a gente já sabe que é fisicamente inviável. Mas, nas regiões ali, né, do Oriente Médio, em que você tem a entrada para alguns templos em formato de agulha, para que o camelo passasse, ele tem que dobrar o joelho, né? Ele tem que se diminuir. Então isso daí já é uma pista para nós, a humildade, né? A gente também pode pensar no seguinte: Jesus não quis dizer aí de forma alguma, nesses ensinamentos, que depois vocês vão ter a oportunidade de ler e vão compreender melhor do que eu estou falando, porque a nossa memória falha, né? A gente lê, mas não lembra de tudo, mas graças a Deus tem uns amigos espirituais que nos ajudam, né? Então vão soprando algumas coisas. Vocês depois vão ter a oportunidade de ver que Jesus, ele não disse em nenhum momento que nós temos que ser mendigos, que a gente tem que viver na miséria absoluta. Como também não disse que os ricos, a pessoa por estar em posses materiais diferentes da maioria das pessoas, elas automaticamente vão para algum tipo de inferno, né? Vão para um umbral ou vão estar rodeadas de espíritos inferiores. Mas o que acontece nesse mundo que nós estamos, porque também é importantíssimo a gente ter sempre isso em mente. Em todas as palestras que eu venho aqui, que o William também me ajuda, eu sempre falo a mesma coisa. Vamos pensar onde nós estamos, né? Que mundo é esse? Não é um mundo bom ainda, é um mundo de provas e expiações. Que em síntese quer dizer o quê? É um mundo em que o mal prevalece sobre o bem e que nós aqui, por efeito de afinidade na vibração, nós também ainda não somos bons, né? Quem somos nós para dizer que somos bons? O seu próprio Jesus, quando foi interpelado dizendo que era bom, ele disse que não era bom, que bom é apenas Deus. Quem somos nós, né? Então a gente está assim num mundo em que tem muita tentação material, né? Em que os vícios, quando a gente fala de vício, não se trata somente de álcool, de drogas, mas é tudo que nos arrasta para as imperfeições, tudo que nos leva para o caminho do egoísmo e do orgulho, da vaidade, da inveja, do ciúme, porque tudo isso forma uma coisa só, né? Que são as nossas imperfeições. Todos nós temos. Cabe a nós avaliarmos, né? Aprendendo, né?
com o passar do tempo, com os nossos estudos, com essas oportunidades que a gente tem de conversa, com as nossas orações, mesmo em sonhos, quando estamos receptivos, a gente recebe informações de espíritos amigos, né? A gente vai aprendendo a nos tornarmos pessoas melhores. E quando Jesus fala, é muito difícil, ele não falou que é impossível, ele falou que é muito difícil para um rico alcançar o reino de Deus. O reino de Deus, a gente sabe também que não está circunscrito, não está em cima de nenhuma nuvem. Ele está, antes de mais nada, nas mentes e no coração de todos nós, das pessoas. Ele está na nossa paz de espírito. Alcançar o reino de Deus é alcançar essa paz de espírito. Então a gente pode botar isso na conta das riquezas. Isso é uma riqueza espiritual. A gente conseguir ter calma no dia a dia, conseguir ter paciência com as pessoas, né? Com a gente mesmo, ser menos exigente conosco,